O parlamento é a representação política dos cidadãos. Pode ser Câmara Municipal, estadual ou federal, mas é sempre o poder responsável pela discussão e aprovação das leis, pela fiscalização do Poder Executivo e pela promoção de debates sobre temas de interesse da população. 3 de maio é o Dia do Parlamento. A data foi instituída por Lei Federal de 1975, de autoria do então deputado federal Antônio Bresolim, do MDB gaúcho. O objetivo da lei foi comemorar a instalação da primeira Assembleia Constituinte e a criação do Poder Legislativo no Brasil. Aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa completa 185 anos e se consolida cada vez mais como um espaço para o fortalecimento da democracia, outra característica do parlamento. Olha, eu acho que nas democracias o parlamento tem um papel fundamental. É um dos pilares mais importantes de qualquer regime democrático. Sem o parlamento, certamente as democracias não se fortalecem. E quanto mais forte o parlamento, mais forte a democracia, que é o melhor regime que se encontrou para dirigir as nações, né? De modo que, nesse momento em que nós comemoramos o Dia do Parlamento, né, é um momento para realmente refletirmos, né, e, de toda forma, fortalecermos os parlamentos, quer sejam municipais, estaduais, o Congresso Nacional, porque só com um parlamento forte nós manteremos e fortaleceremos o regime democrático. O deputado estadual Kennedy Nunes é presidente da UNALE, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A entidade reúne 1.059 parlamentares brasileiros e tem como um dos objetivos difundir a importância do poder legislativo estadual no sistema democrático. Na verdade, o parlamento é a casa onde tem a maior expressão de representatividade das pessoas. Ninguém chega ao parlamento por vontade própria. Todos nós chegamos aqui porque um número de pessoas decidiu colocar em nós a representatividade dessas pessoas. Não existe democracia sem o parlamento. Somos nós que debatemos as coisas aqui, mas somos nós que trazemos principalmente as demandas das populações, das localidades, em que muitas vezes o governo não consegue ver. As celebrações pelo Dia do Parlamento servem de reflexão sobre os desafios atuais do Poder Legislativo. Olha, como não se difere muito do desafio da política, né? Com transparência, com honestidade, falando a verdade, trazendo ao parlamento o que a sociedade clama, reclama e propõe e tentar, através dele, propor modificações que visem o bem coletivo. Eu acredito que o maior desafio do parlamento é fazer efetivar a representatividade, é ter um diálogo forte com o executivo, é construir saídas que melhorem a vida das pessoas, que promovam o entendimento, a coesão, a concórdia e o desenvolvimento social. O parlamento é a base sólida da democracia e cabe a nós, parlamentares, dignificar essa causa. Então, para mim, isso é o mais importante, o comportamento, a postura, a sequência de trabalho que vai edificando cada vez mais e representando isso que nós estamos fazendo aqui. A política está em transformação, não há dúvida nenhuma, não só aqui no Brasil, mas no exterior, vários países passaram e nós, obviamente, estamos passando num momento de transição. Eu acredito que a economicidade com resultados, eu acho que é super importante e fundamental. Os cidadãos estão querendo mais transparência do poder público, seja ele executivo ou legislativo, e também, obviamente, o maior resultado de benefício a quem está na ponta dos serviços, ou seja, a população em geral. O presidente da Assembleia Legislativa reforça que o parlamento precisa atender às expectativas da população no atual momento político brasileiro. O parlamento deve ser como aquilo que eu defino, né, o ideal do comportamento de um homem público. O homem público deve se pautar, se comportar de acordo com o seu tempo. E o parlamento, tal qual os parlamentares e os homens públicos, deve agir e trabalhar de acordo e adequadamente com o seu tempo. O desafio é você fazer um parlamento moderno, com discussões atuais, um parlamento atuante, aberto à sociedade, um parlamento que, de alguma forma, contribua
para a sociedade. Isso é que eu considero seja o ideal.